O Senhor da Igreja acolhe cada irmão e irmã que está na sua casa para lhe prestar culto, adoração, louvor e se prostrar para receber do Senhor o alimento da palavra e do sacramento. Saudamos os irmãos que estão participando desse culto pela transmissão online, tanto nossos membros da comunidade Paz de Santiago, quanto irmãos, amigos, espalhados pelo mundo todo, que nesta linda manhã de domingo, dia do Senhor, tiram este tempo para estar na presença do Senhor. Deus quer estar contigo. E assim nós iniciamos este culto. Eu quero também mencionar a equipe de culto. Na liturgia, mensagem, a confissão de pecados foi preparada pelo nosso irmão William da Silva. A leitura da epístola será trazida pela Neuza Dornelles. A recepção e Santa Ceia está a serviço da diaconisa Juscelina da Silva. A oração geral será conduzida pelo nosso irmão Nilson Pierei, também diácono. A equipe de louvor hoje está composta pela Tânia, Tainara e o Josias, que ensaiaram os hinos. A projeção também pela Tainara e a saudação e comunicações pelo presidente da comunidade, Celso Renieri.
Queremos iniciar este culto invocando a Santíssima Trindade. Quem puder, se coloque em pé. Em nome do Pai, o dono da doutrina, em nome do Filho, a videira de quem recebemos a vida, em nome do Espírito Santo, de quem recebemos a força e a motivação para trabalharmos na seara do Senhor. nosso momento de confissão de pecados. Estimados irmãos, pecado é separação. Na Bíblia há muitos exemplos de separação que o pecado provocou. Adão e Eva, Davi, Salomão e tantos outros. Nascemos pecadores e necessitados do perdão de Deus e do perdão nos relacionamentos para podermos viver em comunhão, em paz e em harmonia. Deus oferece o perdão por meio da fé em Cristo. Creia nele. Confesse seus pecados e viverás em paz e unido com a videira verdadeira que é Cristo, que lhe capacita para não pecar mais. Assim, em conjunto, nós nos confessamos. Senhor Deus, confesso que sou pecador e que por muitas vezes deixo de cumprir seus mandamentos, sendo negligente no chamado a testemunhar o teu santo Evangelho. Por isso te peço, tem misericórdia de mim, por intermédio de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, e que o Espírito Santo me leve a testemunhar da tua graça, amor e perdão com alegria. Amém. Amados em Cristo, tendo sido esta a vossa sincera confissão, estando verdadeiramente arrependidos de todos os vossos pecados, como ministro da palavra, chamado e ordenado, lhes anuncio a graça de Deus, e perdoo os vossos pecados em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com esta paz que Deus nos dá, por meio de seu perdão, e que nós vivemos em nossas relações, agora os convido para nós cantarmos o próximo hino, Bom Jesus, eis-nos aqui. Podeis nos assentar.
chega a necessidade dos irmãos se colocarem em pé, pois sinaliza que nesta estrofe a Santíssima Trindade será mencionada diretamente. Então, toda vez que isso acontecer, a gente se coloca em pé. Queridos, podemos nos assentar agora e nós iremos então ouvir a palavra do Senhor, a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 40, texto que será lido então pela irmã Neuza. Um anjo do Senhor disse a Felipe: aponte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Felipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco de Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Felipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe. Felipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Felipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto, era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Felipe: por quê? Me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Felipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu posso ser batizado? Felipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou para a carruagem, os dois entraram na água e Felipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Felipe embora. O funcionário não viu, mas Felipe, porém, continuou a sua viagem, cheio de alegria. De repente, Felipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o Evangelho por todas as cidades até chegar a Cesárea. Obrigado, dona Neuza. Esta é a tua leitura de Atos. Agora também nós iremos ouvir o Santo Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Quem puder, se coloque em pé. Ouçamos. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado.
Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora. Os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Estas então são as palavras do Santo Evangelho. Os convido a professarmos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nos preparando para meditarmos na palavra do Senhor por meio da pregação, nós cantamos o próximo hino. Podemos nos assentar. Amados em Cristo, tomando por base o texto de Atos dos Apóstolos, lido pela nossa irmã Neuza, e também as palavras de Jesus no Santo Evangelho de João, nós iremos refletir no tema Deus dá crescimento à Igreja. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a sua palavra em nossos corações, para que nela tenhamos o conforto que Deus dá aos seus filhos
para que nela tenhamos a orientação e recebamos a sabedoria para sermos testemunhas e assim fazermos parte do crescimento da igreja. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Quantas pessoas você conhece que praticam algum tipo de religiosidade, que têm algum tipo de fé? O relato de Atos, lido há pouco, registra que um senhor que era alto funcionário, tesoureiro da rainha da Etiópia, tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. A exemplo do eunuco da Etiópia, hoje também muitas pessoas praticam sua religiosidade de maneira muito intensa. Fazem sacrifícios, longas viagens e peregrinações por conta de fé em seus deuses. Existem pessoas que professam e vivem sua fé com um falso cristianismo, buscando um Jesus curandeiro, um Jesus da prosperidade, da libertação política, da revolução social e também aquela antiga adoração aos santos. Outros professam e vivem sua religiosidade crendo na reencarnação. Tem aqueles que acreditam que o inferno é aqui na terra. Outros creem e buscam a justiça por conta própria, acreditando e entendendo que cada um deve fazer para merecer. Assim, queridos irmãos, poderíamos identificar e mencionar inúmeras formas e manifestações religiosas em nosso meio e ao redor do mundo. O eunuco da Etiópia também estava com uma Bíblia na mão e vivia a sua religiosidade. A prova é que ele fez uma longa viagem para adorar a Deus em Jerusalém. Ele tinha fé e a praticava, mas não tinha entendido a mensagem central da Bíblia, não tinha entendido o projeto de Deus para salvar a humanidade por intermédio de Jesus. Felipe, então, foi enviado por um anjo de Deus até a carruagem na qual o eunuco estava viajando, retornando de seu culto em Jerusalém. Ao vê-lo lendo o livro do profeta Isaías, o interrompe e pergunta: o senhor entende o que está lendo? E a nós devemos nos perguntar, quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós entendemos o que nós estamos lendo? Reconhecendo sua incapacidade de entender a Escritura, ele responde, o eunuco responde: como posso entender se ninguém me explica? Analisando este relato, observando a dificuldade do eunuco em entender as Escrituras, é prudente nós nos perguntarmos: por que existem tantas pessoas com uma fé falsa, enganando a si mesmas? E a resposta é simples: porque não entenderam a palavra de Deus. Porque ninguém lhes explicou corretamente o mistério da salvação em Cristo, ou porque quando tiveram oportunidades, as desprezaram. Lemos que Felipe, começando com aquela parte das Escrituras, lá de Isaías, anunciou ao eunuco a boa notícia a respeito de Jesus, conforme o versículo 35. Que boa notícia o Felipe anunciou para o eunuco? Que notícia o eunuco ouviu? Bom, como disse, o eunuco estava lendo a carta do profeta Isaías, e lá a parte que ele lia dizia assim: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto, era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã, ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. A partir deste relato,
Felipe explica para o eunuco que Isaías estava profetizando a respeito da morte de Jesus. Mas sem a explicação de Felipe, o eunuco não estava entendendo o plano de salvação que Jesus tinha realizado em seu favor e em favor de todas as pessoas. Amados irmãos, amadas irmãs, o plano de Deus é de que todos sejam salvos. O plano de Deus é de que todos alcancem a vida eterna no céu. Deus definitivamente não quer perder ninguém. Ele quer salvar o eunuco, o Felipe, o Nataniel e cada um dos irmãos. Ele não se agrada com a condenação, não se alegra com o sofrimento e a condenação de ninguém. Pelo contrário, Deus sempre age em favor da vida, para que todos tenham vida em abundância. Mas o ser humano, eu e vocês, estamos afastados de Deus por nossa própria culpa, ou estávamos afastados de Deus por nossa própria culpa. Isso não é de hoje. Adão e Eva pecaram, e o pecado contaminou todos os homens. Diz o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, todos pecaram. O pecado contra a primeira tábua da lei, os 3 primeiros mandamentos, é a razão das pessoas seguirem outros deuses e alimentarem falsas esperanças em deuses mortos, inventados pela imaginação humana, conforme já mencionei no início da mensagem. Assim as pessoas vão pulando de galho em galho, tentando encontrar um Deus que bate às suas necessidades e interesses. O evangelista João alerta para esse tipo de situação. Na sua epístola, no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Na sequência, João procura identificar esses falsos profetas com os seus ensinos. Vocês podem procurar em casa depois, 1 João capítulo 4, versículo 1 em diante. Identificar falsos deuses e falsos ensinos é fundamental para que o verdadeiro ensino do Evangelho chegue aos nossos ouvidos, assim como aconteceu com o eunuco, que foi alcançado com a mensagem, com o verdadeiro mensageiro de Deus, com a mensagem correta. Amados irmãos, amadas irmãs, olhando para o nosso Evangelho agora, nós identificamos Jesus como a videira verdadeira. E ele diz que nós somos ramos, e o Pai Celestial é o lavrador, o dono da vinha. Jesus faz um alerta que deve ser considerado por todos nós, por toda a humanidade, e ser a razão de nós cuidarmos de nossa comunhão com Deus, mas também de olharmos para fora do reduto da igreja para tantas pessoas que ainda não são ramos da videira. Jesus diz assim: quem não ficar ou quem não estiver unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde serão queimados. Jesus está apontando para os sofrimentos da condenação ao inferno para aqueles que não estiverem em Jesus. Isso é sério, isso é preocupante. Quando nós olhamos ao nosso redor e vemos tantas pessoas indiferentes, desprezando, relutando com a graça de Deus. Então Jesus traz palavras de conforto e de esperança para aqueles que permanecem nele, para aqueles que estão unidos a ele. Ele diz que a videira alimenta os ramos para que possam, além de ser viçosos, saudáveis, possam produzir frutos. Essa videira, que é Jesus, alimenta os seus seguidores, que somos nós cristãos, para que nós estejamos saudáveis espiritualmente, possamos produzir frutos para o reino.
Jesus dá uma vida verdadeira para a humanidade por meio de sua obra realizada no alto da cruz, ao derramar seu sangue para libertar os homens do pecado, da morte e da condenação. Amados irmãos, permanecer unido à videira é confiar em Jesus. Você confia em Jesus? Você confia em Jesus como teu Salvador pessoal, único, exclusivo meio para alcançar perdão dos pecados e vida eterna no céu? Permanecer em Jesus é crer, confiar nele, receber perdão dos pecados anunciados na palavra e ministrados nos sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Perdão estes conquistados por Jesus com sua morte na Sexta-feira Santa e oferecidos abundantemente a toda a humanidade. Esta foi a interpretação, este foi o ensino de Felipe para o eunuco, quando o eunuco leu o cordeiro que é levado para ser morto. Este cordeiro de Deus transformou a vida do eunuco. E a partir então dessa profecia de Isaías, Jesus, verdadeiro Deus e homem, foi testemunhado para o eunuco. Esta mensagem o levou a professar a fé no verdadeiro Deus e pedir o batismo, pois reconheceu nos meios da graça a oportunidade para que sua fé fosse firmada na obra realizada por Jesus. Ele viu que a palavra que ele estava ouvindo e o batismo do qual ele havia ouvido falar era fundamental para que esta fé que ele tinha agora em Jesus pudesse perseverar, pudesse ser fortalecida, para que ele tivesse a comunhão com Deus e a vida eterna. Amados irmãos, amadas irmãs, unidos, ligados à videira que é Jesus, pelo perdão recebido nos meios da graça, palavra e sacramentos, nós temos, e como temos, consolo, ânimo, segurança, paz e a certeza da vida eterna. Esses frutos já ficaram evidentes no relato a respeito da conversão do eunuco. Amados, olhando para uma vinha, para uma plantação de uvas, para que servem as uvas que colhemos? Até as crianças sabem, né? São boas, são gostosas de comer, saborosas, a fruta é boa, dá para fazer vinho e outras, tem outras funcionalidades, mas a uva serve para alimentar pessoas, não é? Assim também, unidos a Jesus, produzimos frutos doces, frutos da fé, frutos que servem para quê? Para alimentar também outras pessoas, para que outras pessoas possam ter vida em união com Jesus, possam fazer parte da vinha, possam ser unidos à videira que é Cristo. Felipe já era discípulo de Cristo, Felipe já estava unido à videira. Então foi enviado pelo anjo do Senhor para levar alimento ao eunuco. Este se alimentou e se tornou parte da videira para também produzir frutos da fé. O Evangelho diz que o relato de Atos diz que Felipe continuou sua viagem, foi levado para Azoto e continuou testemunhando a fé. O eunuco, nós não temos relato do que aconteceu com ele, mas podem ter certeza que ele produziu frutos. Porque se ele não permaneceu na videira, ele foi cortado, como diz o próprio relato de Atos, do Evangelho. Mas não, ele produziu frutos e certamente levou essa doce nova para a rainha e para as pessoas da Etiópia. Hoje é minha vez e tua vez. Jesus também nos envia ao mundo para alimentar as pessoas com o testemunho do plano de Deus para resgatá-las dos falsos deuses. Lembro de situações que eu vivi, a gente vive. Também lembro de um colega pastor que contava as oportunidades que Deus lhe dava para que em viagens de ônibus,
ele pudesse falar a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A exemplo de Filipe e tantos cristãos espalhados pelo mundo todo, quantas oportunidades Deus nos dá para testemunharmos e vermos Deus realizando a conversão, como aconteceu com o eunuco, conectando pessoas à videira. E amados, os frutos da fé não são apenas o testemunho verbal. Muitos outros frutos são produzidos pelos cristãos, desde o amor aos pequeninos de casa, ao marido, à esposa, ao vizinho, ao colega, ao irmão, acudindo os necessitados na rua, socorrendo aqueles que precisam de ajuda, assistindo aqueles que estão na cadeia e assim por diante. Mas este serviço de levar Cristo para as pessoas por meio do testemunho é exclusivo dos cristãos. As outras pessoas, coisas até os pagãos fazem. Até aqueles que adoram outros falsos deuses fazem. Mas levar alguém a Cristo, só nós podemos fazer. Só quem está unido à videira pode levar outros a conhecer e crer nesse Cristo. Mas pastor, eu sei que isso é muito importante, mas eu tenho dificuldade para falar da minha fé, da minha esperança. Amados, essa dificuldade pode não ser só sua. Eu sei que muitos cristãos têm dificuldade de falar como Jesus deu sua vida por eles e de como que essa comunhão com Cristo é importante. Mas não fiquemos e não fiquem desanimados. A nossa comunidade em paz oferece capacitação, treinamento em evangelização. Aproveite já hoje para se inscrever e participar do próximo treinamento, para que você, assim como Filipe e tantos cristãos pelo mundo, tenham tranquilidade para falar daquilo que é mais importante na face da terra, que é levar pessoas para o céu. Jesus quer e vai te usar para esse testemunho. Possas assim ajudar outras pessoas a serem libertas da ilusão dos falsos deuses, dessa fé enganosa que contamina muitas vezes até o nosso ambiente. A todos Deus quer dar vida em abundância, vida verdadeira, comunhão com Deus, sentido para a vida, e a todos Ele dá gratuitamente ao estarem unidos com a videira. Por isso vale cada centavo e tempo investido na capacitação e na evangelização. Amados, concluindo esta mensagem, pela fé, pela confiança no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós permanecemos unidos à videira. Você crê em Cristo? Então você permanecerá unido à videira. E Jesus diz: quem está unido à videira produzirá frutos. Aproveitemos a viagem dessa vida para fazermos paradas e falar aos eunucos do caminho que a viagem com Jesus, em meio às tempestades deste mundo, ela é segura e tem como destino a eternidade, como sua felicidade plena. Amém. Coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede o humano entendimento, guarde o nosso coração e a nossa fé em Cristo Jesus, e assim alcancemos a vida eterna. Crê-me, ó Deus, com puro coração, e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires em mim o teu Espírito
Neste momento nós iremos fazer a recepção dos novos membros, o Jefferson Severo, a Denise Brandt Severo e também o filho Oliver Mágio Severo. Eu convido para virem diante do altar. A congregação pode se assentar. Queridos, vocês vieram ao altar do Senhor para serem recebidos como membros desta congregação, tendo sido transferidos da congregação evangélica luterana Cristo de Bento Gonçalves. Nada impede que sejam aceitos. Por isso, para que conheçamos o seu sincero propósito, convido-os a declarar esta intenção diante de Deus e desta congregação. E lhes pergunto, a câmera não estava ligada. Alguém podia tirar foto desse momento também? Desculpe. Assim, eu pergunto, vocês estão resolvidos a ser fiéis na participação aos cultos e Santa Ceia, colocando-se assim sob a palavra e vontade de Deus? Se assim for, respondam: estamos. Em virtude da vossa promessa feita, em nome da Congregação Evangélica Luterana Paz de Santiago, estendo-vos a mão da comunhão e do amor cristão, recebendo-os como membros desta congregação. Incentivo vocês a participar conosco da ceia do Senhor e dos cultos, bem como fazer uso das demais bênçãos e privilégios dados por Deus à sua igreja. Os recebemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora admoesto a comunidade reunida a reconhecer e receber estes irmãos como família de Deus e a orarem para que as bênçãos do Pai Celestial estejam sobre eles e sobre nós, a fim de que juntos possamos servir ao Senhor com alegria. Portanto, queridos irmãos Jefferson, Denise e Oliver, sejam bem-vindos à casa, à comunidade Paz e também à casa do Senhor. Vão com a bênção do Senhor. Eu convido o presidente para fazer a saudação e passar os recados da semana. Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Agradecer a presença do pastor pela condução desse maravilhoso culto. O pessoal também está online nos assistindo, né? E agradecer também os novos membros da igreja. A Denise, né? Jefferson. É o Jefferson, então. A Denise e o Oliver. Nome diferente. Bem tranquilo, gurizão. Não para. Deu pra ver, né? Mas sejam bem-vindos aí. Em nome da diretoria, agradecemos. Estão vindo lá de dentro, Gonçalves. Vamos participar aqui conosco. Bom que seja precisar de nós aí, o presidente, como qualquer um da diretoria, o pastor também, a família pastoral também está sempre à disposição. Que era isso, né? E a agenda de culto, domingo, dia 9, e nossa reunião, que não foi colocar, dia 6 de janeiro, então,
De maio. 6 de maio, então vai ter a nossa reunião para acertar sobre o galeto, né? Antecipando já. Dia 16 aí vai ter o nosso tradicional galeto. Isso, muito obrigado. Obrigado, presidente. Então, Aí, o meu, domingo, culto do Dia das Mães, né? Então venham, tragam a mãe de vocês, ou vocês como mães, venham também, claro, com a família, para nós homenageá-las e também celebrar, buscar a bênção de Deus para as mães, tá? Então, desde já estão convidados a fazerem suas inscrições para esse culto especial do Dia das Mães no próximo domingo. Agora nós passamos a dar continuidade ao nosso culto. Eu pergunto dos irmãos aqui presentes no culto, alguém não irá participar da Santa Ceia? Por favor, levante a mão para que a diaconisa possa fazer a contagem dos participantes. Ok. Nós passamos para as ofertas. Vocês podem acompanhar pela projeção. Honramos a Deus pelo melhor que podemos lhe oferecer. Os frutos provenientes de nossa conexão com a videira também se manifestam na correta administração dos bens materiais. Ao colocarmos as ofertas no altar, mostramos concretamente nossa união com a videira, dedicando uma parte das bênçãos para a missão da igreja, conforme nos ensina a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por termos essa oportunidade para apresentar os frutos da nossa comunhão contigo. Portanto, quem estiver preparado pode trazer ao altar do Senhor a sua oferta de gratidão a Deus. Durante o ofertar, nós cantamos o hino Mãos ao Trabalho. Deus abençoe o ofertar dos irmãos. Na vinha do Senhor.
irmãos, este é o momento em que a igreja se apresenta ao Senhor em oração. Pode trazer. Convido o diácono Wilson para vir à frente para conduzir a oração. Convido a se colocarem em pé para que nós possamos então orar, pedindo e agradecendo. Bondoso Deus, louvamos-te por da tua grandeza de tua graça, enviaste o teu Filho, Jesus, que por nós venceu o pecado e a morte. Por sua gloriosa ressurreição, agora ele está ao teu lado direito, onde nos prepara um lugar para morarmos contigo. Senhor Jesus, nos ensinaste que tu és a videira verdadeira e nós o teu ramo. Estamos unidos a ti, desde o batismo e pela tua palavra. Que nada neste mundo nos interrompa o nosso vínculo a ti. Firmados na graça e no amor, ajuda-nos a ser fiéis a ti em todos os momentos. Torna-nos ramos que produzam muito bons frutos. E quando tua igreja passar por sofrimento, lembra que teu Pai é o lavrador e que amorosamente cuida da sua linha. Querido e amado Deus, estamos vivendo tempos difíceis por causa da pandemia. Muitos choram a morte dos seus queridos. Muitos perderam a fonte de renda. Outros estão apreensivos, aguardando o resultado, avisando notícias de familiares e amigos hospitalizados. Estamos certos que nos amparas e que teus propósitos são soberanos. Por isso, ensina-nos a tua vontade e ajuda-nos a vivê-lo em amor para com todos. Diante do ódio e da violência que cresce com a pandemia, dá-nos coragem para testemunhar do teu amor. Diante da fome que toma proporções alarmantes, ajuda-nos a repartir o alimento que de ti recebemos. Que a tua mão nos proteja dessa doença e traga a paz para a nossa alma e o ânimo nas horas difíceis. Para quem chora, que sente dor, tristeza e doença, conforta com a certeza de que lá no céu enxugarás todas as lágrimas dos olhos, que lá não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Amado Pai, ainda queremos te pedir, tem misericórdia dos irmãos de nossa comunidade que passam por necessidades, estão adoentados, estão desempregados. Oramos pela Andressa e pelo Éder, filha e genro da nossa irmã Rita. Também oramos pela Marina, irmã da Marisa, que está em tratamento de câncer. Abençoa, Senhor, esses teus filhos, tantos amigos nossos que estão contaminados pelo Covid, seja o socorro nesse momento de tribulação, seja com os nossos idosos, irmãos que muitas vezes têm dificuldade de sair de casa para vir na igreja, dependem dos seus familiares, que muitas vezes são descuidados com os seus queridos quanto à sua caminhada espiritual. Oramos, Senhor, pelo Valdir Miller, que quebrou a sua perna, está bastante debilitado, irmão da Marli. Oramos, Senhor, também te louvando pela bênção de mais um ano de vida que concedeste nesta semana a Sofia Luz de Andrades, ao Josino Salbego, ao Júlio Zeubal, também a Marlena Pio, e no dia de ontem a Maria Clara Luque. Obrigado, Senhor, por esta grande bênção a esses teus filhos, e intercedemos em favor deles para que renoves a tua graça sobre eles. Oramos pelos pastores da tua igreja, para que em meio a tantos desafios desses tempos de pandemia, continuem firmes na fé, testemunhando o teu amor, encorajando a igreja a ser testemunha da salvação. Oramos também pelo pai da Carol, que está enfermo, também o pai da Ieda, que está enfermo.
ao Arno e Edmai, que estão lá no sítio, também tem dificuldade de vir para a tua casa. Enfim, Senhor, são tantas as necessidades do teu reino em nosso meio. Nós clamamos pelo teu socorro e pela tua bênção, pois temos a certeza que o Senhor é fiel. Guarda-nos firmes na esperança de nosso encontro contigo na cidade santa. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós iniciamos a liturgia da Santa Ceia. Na Santa Ceia, Jesus nos dá o seu verdadeiro corpo e sangue juntamente com o pão e o vinho. Ou melhor, eu li no lugar errado. Deixa eu ver. Não? Está certo. Nós temos a oração do Pai Nosso antes da liturgia da Santa Ceia. Oramos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora sim, na Santa Ceia, Jesus nos dá o seu verdadeiro corpo e sangue juntamente com o pão e o vinho. Pela nossa razão, Não podemos compreender como isso é possível, mas nós cremos porque Cristo disse: quando deu o pão, isto é o meu corpo, e quando deu o vinho, disse: isto é o meu sangue. Jesus é onipotente e pode realizar este milagre. Por isso, recebemos na Santa Ceia, junto com o pão, o corpo de Cristo, e junto com o vinho, o sangue de Cristo. Na Santa Ceia, somos unidos ao corpo e sangue perfeito de Cristo, para que, em união com Ele, tenhamos perdão de todos os nossos pecados, paz e vida eterna com Deus. Os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e o apóstolo Paulo, inspirados por Deus, escreveram: Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Bebei todos este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor esteja com vocês. A paz do Senhor esteja contigo também. Amados irmãos em Cristo, a mesa do Senhor está preparada, e cada irmão que deseja ser fortalecido na fé pelo perdão,
e também se preparar para receber a vida eterna, é bem-vindo à mesa do Senhor. Vinde, pois tudo está preparado. Podemos assentar. Toma e come, e
Amados em Cristo, que estes corpo e sangue vos fortaleça na fé verdadeira, vos preserve para a vida eterna. Vamos nos colocar em pé, em ação de graças. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o Senhor nosso Deus. E da sua glória se enche toda a terra. O envio missionário. Deus dessa maneira, deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não seja condenado, mas tenha a vida eterna. E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Aqui estou eu, envia-me a mim, Senhor. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Irmãos que participaram dessa transmissão, nossa gratidão por terem acompanhado, ouvido e crescido na fé. Os incentivo a que antes, assim que encerrarem a transmissão, compartilhem este culto para que vossos amigos e familiares conheçam o amor de Deus e o propósito de salvar toda a humanidade. Assim desejo um abençoado domingo e também uma excelente semana. E conforme anunciado nas comunicações, os aguardamos no próximo culto. Um forte e carinhoso abraço. Presos a sentar.